Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, boa tarde. Dando agora início à sessão do dia 10 de novembro, da parte da tarde, vamos iniciar com o julgamento do processo de número 27, de relatoria da conselheira Edeli, recorrente Torres e Companhia, interessado Fazenda Nacional. Então, conselheira, só está com a palavra quando estiver pronto. Esse é um caso de subvenção que até foi, se eu não me engano, foi em resolução para verificar o cumprimento lá do convênio, né, se o convênio havia observado os requisitos lá da nova legislação, mas na verdade, eu não entrei nessa questão. Eu me prendi aqui à divergência porque tem uma questão anterior na minha concepção, né, da própria acusação fiscal. Aqui a discussão era se a subvenção está limitada à efetiva aplicação dos recursos dos investimentos previstos. O acórdão recorrido, ele negou o provimento a recurso voluntário, validando a acusação fiscal, e era aqui, no caso, não homologação de compensações, né, onde foi feita a revisão ali da apuração do IRPJ no ano calendário 2003 e nos trimestres do ano calendário 2004, e esses saldos negativos, eles foram infirmados pela falta de adição ao lucro tributável da receita de subvenção. A autoridade julgadora julgou improcedente, o colegiado ao qual negou o provimento. A contribuinte apresentou recurso especial. Edeli? Oi, não, estou avançando aqui para não ter que ler tudo. Ok. O acórdão paradigma traz entendimento de que para a caracterização de subvenção que se mostra indispensável ao propósito da subvenção, que deve ser concebida pelo subvencionador como estímulo à implantação, além de seu registro de reserva de capital, não se exigindo a vinculação dos recursos ao empreendimento. Então, esse era o cerne da divergência. A contribuinte traz lá as justificativas dela, de que ela tem um regime especial com vigência de 15 anos, a autoridade fiscal reconheceu que o incentivo se tratava de subvenção para investimento, mas considerou como receita não operacional omitida a diferença entre os valores registrados em reserva de capital e ativo imobilizado. Argumenta que a limitação que lhe foi imposta não existe em nenhum diploma legal, sendo exigível apenas que a subvenção seja aplicada na implantação ou ampliação do investimento. O registro da integralidade da subvenção em reserva de capital tem o objetivo apenas de assegurar que os recursos permanecessem na própria empresa, gerando ampliação dos negócios da beneficiária, obtendo a intenção do subvencionador de destiná-las para o aumento de produção. Então, é aquela questão do sincronismo, né? A Procuradoria apresentou contra-razões, dizendo que se não estiver atrelado a investimento, não seria subvenção para investimento, traz solução de consulta. A conselheira Cristiane sobrestou em resolução, determinou o retorno à unidade de origem para comprovação dos requisitos aí do convênio ICMS 690 de 2017. A contribuinte apresentou os documentos com retorno, a conselheira Cristiane propôs saneamento para que a PFN fosse intimada, a PGFN afirmou que caberia à unidade de origem examinar os certificados e verificar se contemplam todos os atos normativos e benefícios fiscais. E aí, com o retorno da PFN, foi feito um novo sorteio. Então, passo ao mérito, não vejo objeção ao conhecimento, né? A questão era de sincronismo também no paradigma. A matéria em litígio decorre de contestação da autoridade à conduta da contribuinte de, no ano 2003, certificar sua DIPJ para reduzir seu lucro mediante incremento ao valor do ICMS, passando a calculá-lo com a aplicação das alíquotas normais sobre a receita de vendas no mercado interno, como informado, deixando de considerar a redução decorrente de incentivo fiscal e regime especial, que, dentre outros benefícios, concedeu ao contribuinte, nos termos do item 4 da cláusula 3ª do acordo, o crédito presumido de ICM. Então, a contribuinte não vinha
registrando esse valor e fez o ajuste aí em 2003 mediante retificação. Na referida informação, a contribuinte consignou que o valor correspondente estaria registrado em reserva de capital por força do 443 do RIR. Constam demonstrações contábeis, parecer, termo de acordo, guias de recolhimento, cópias de relatórios, a Cefaz acompanha a demonstração da variação do ativo imobilizado entre 2003 e 2002, esclarecimentos acerca da baixa para a reserva de incentivos do passivo, provisionado em razão da apuração normal do CMS, não recolhido em razão do incentivo fiscal. Analisando as decompes apresentadas pela contribuinte para aproveitamento dos pagamentos indevidos de RPJ e CSL decorrentes daquela retificação, a autoridade concluiu que estariam atendidos os requisitos do beneficiário da subvenção ser pessoa jurídica titular de empreendimento, a intenção do subvencionador, mas não restou comprovada a efetiva e específica aplicação da subvenção pelo beneficiário nos investimentos previstos na implantação e expansão do empreendimento econômico. Para assim concluir, a autoridade indicou que do total registrado como subvenção em 2003 e 2004, apenas uma parte teria sido efetivamente aplicada no imobilizado, razão pela qual adicionou a diferença, distribuída trimestralmente, aí apurando o IRPJ a pagar maior que o recolhido nos trimestres indicados pela contribuinte. A autoridade julgadora negou o reconhecimento ao direito creditório porque a contribuinte não logrou provar a efetiva aplicação em investimentos que, segundo ela, não precisa se dar necessariamente em ativo imobilizado. A interessada alegou que a Cefaz do Espírito Santo testou a conclusão do projeto de ampliação, mas disse não ter localizado em seus arquivos o documento correspondente, requerendo àquela secretaria que ainda não havia fornecido. O colegiado ACO negou o provimento a recurso com base na análise exposta aí do caso concreto. No presumido, desde 31/12/2004, projeto com 2 fases, o contribuinte com seus próprios recursos faria a modernização de sua unidade fabril, com a concomitante criação de 200 novos empregos diretos e indiretos. Uma vez cumprida tal fase, a empresa passaria a fazer jus ao crédito presumido ICM, nos percentuais especificados no acordo firmado entre as partes por 15 anos, contado da data de assinatura do acordo. Dessa forma, os recursos recebidos na segunda fase, através de subvenção, por meio de redução do ICM, foram excluídos do lucro real. O procedimento acima estaria correto de acordo com as normas tributárias se houvesse aplicação específica desse recurso no ativo imobilizado da empresa, já que a subvenção foi dada para a reativação e modernização da unidade. Ocorre que, como confessado pelo próprio contribuinte de recurso voluntário, apenas parcela desse valor obteve essa destinação específica. Por isso, houve a seguinte separação contábil, né, que a fiscalização fez. As subvenções não podem ser desembolsadas como convier a beneficiária, mas sim devem ter a necessária aplicação no ativo imobilizado, independentemente de seu valor, isto é, o registro no imobilizado da subvenção será maior ou menor dependendo da produção e da venda de mercadorias durante o período de incentivo. Registro que o crédito presumido, baixado pelo baixado, mas aqui é cópia do Poder Executivo do Espírito Santo, é suscetível de exclusão do compro do lucro real como receita de subvenção até o limite dos investimentos efetivamente efetuados pelo contribuinte. A divergência foi demonstrada a partir do paradigma, segundo o qual a caracterização não depende da vinculação à aplicação dos recursos recebidos em empreendimentos. Sob esta ótica, a segunda turma da segunda Câmara entendeu necessário apenas verificar a intenção e o propósito. Registro que referido paradigma foi reformado pelo Acordo 912562, mas tal se deu em 2017, depois da interposição do recurso especial. De toda sorte, no presente caso, é desnecessário discutir o requisito em questão e, em consequência, adentrar as repercussões da Lei Complementar 160/2017, porque a verificação fiscal aqui promovida para avaliar o volume dos investimentos promovidos pela contribuinte não se sustenta em razão dos fundamentos bem expostos pelo próprio colegiado ACO em julgado anterior e, por esse motivo, descartado no exame de admissibilidade do recurso especial, no qual o ex-conselheiro Alberto Pinto bem expõe a necessidade de análise da aplicação ter em conta todos os períodos anteriores nos quais a implantação do empreendimento já se verificara. Então, assim, para mim é muito intuitivo isso. Eu vou deixar de ler aqui o voto do Alberto, mas não dá para você condicionar aqui a caracterização do benefício emparelhando no ano, né, o incentivo com a aplicação. É necessário que você verifique minimamente o período ali de concessão do incentivo. O Alberto sempre teve esse posicionamento de limitar a subvenção de investimento
a esse montante que foi destinado para a imobilização, mas nesse voto aqui ele se estendeu para demonstrar que isso deve ser feito durante o tempo da concessão, durante o tempo em que ele tem para realizar um investimento. O acordo, no presente caso, o acordo firmado com o Cefaz do Espírito Santo, eu acho. Vou confirmar se é Sergipe ou se é Espírito Santo. Em 31 de setembro de 2000, com possibilidade de fruição dos benefícios por 15 anos, em contrapartida, é Espírito Santo. A introdução de conhecimento técnico especializado, aperfeiçoamento tecnológico, reativação e modernização da unidade de serra, destinada à fabricação aí de tubos e outros elementos, de modo a gerar 200 empregos novos e 900 indiretos quando emprego na produção. É fato que o acordo estabelecia que a apresentação de relatórios sobre o andamento do empreendimento, até que seja atingido o que se propõe, notadamente com relação ao investimento em emprego e mão de obra, faça um acompanhamento do empreendimento durante o prazo global dos benefícios e que, como consignado pela autoridade julgadora de primeira instância, a contribuinte alegou dificuldades em produzir a prova documental correspondente à manifestação de inconformidade, ao final limitando-se a apresentar o recurso voluntário em informação do Cefaz do Espírito Santo, que não foi necessária a declaração solicitada antes da defesa inicial, porque ainda sob análise, juntando apenas fotos do local e instalação anteriores ao acordo, 98, e depois da implantação da fábrica em 2011. Contudo, a autoridade fiscal, veja, instalações anteriores, em 98, implantação da fábrica em 2011, estamos falando aqui de 2003 e 2004. Contudo, a autoridade fiscal exigiu esse documento durante as investigações e limitou sua análise ao relatório que a contribuinte expõe ao Cefaz em 2010 os resultados alcançados até 2009 quanto à geração de empregos e aquisição de bens e serviços no Espírito Santo correspondentes à matéria-prima e ativo fixo. Veja, esse relatório que ela apresentou e que ela prestou contas à Cefaz não era nem mesmo da própria instalação física do empreendimento, era só geração de empregos e aquilo que ela havia adquirido dentro do estado do Espírito Santo. A partir dessas informações e do demonstrativo no qual o contribuinte indicou os acréscimos de imobilização de 2002 para 2003, a autoridade restringiu a classificação como subvenção à aplicação possivelmente extraídas do balanço patrimonial nesses valores, sem sequer perquirir se as aplicações de ativo fixo até 2009, indicadas no relatório, no total de 4.566, seriam as únicas destinadas ao ativo imobilizado, ou se outras aquisições se verificarem em relação a fornecedores de outros estados, nos anos anteriores a 2003, recordando que o acordo interno foi firmado em 2000. Em tais circunstâncias, não é possível afirmar que a contribuinte deixou de destinar alguma parcela dos incentivos que a favoreceram a implantação do empreendimento especificado no termo de acordo, firmado com a Cefaz, desnecessário assim confirmar o atendimento aos requisitos da Lei Complementar 160 para a configuração da subvenção como de investimento. Então, foi todo esse o foco da fiscalização. Ela própria reconheceu que era subvenção para investimento, por isso até que eu acho que essa discussão da Lei Complementar 160 pede significativamente o objeto, e na hora de fazer a análise, ela estabeleceu um critério fiscal de comparação para definição de aplicação totalmente incompatível aqui com o que se pode esperar de um empreendimento de um regime de 15 anos, né, que já vinha em curso há 3 anos e que prosseguiu até 2011 para a instalação dessas instalações. E por isso eu dou provimento ao recurso especial da contribuinte para afastar as adições de receita não operacional promovidas pela autoridade fiscal na análise dos pagamentos indevidos utilizados nas DECOMPs tratadas nesses autos. E aí vão ser feitos os recálculos do indébito e as demais consequências a partir daí. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho integralmente. Conselheira Viviane? Desculpa o som aqui. Eu acompanho a relatora. Amélia? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora, presidente.
Eu vou acompanhar a relatora, Edeli, mas eu vou pelas conclusões por conta do disposto na solução de consulta 99001 de 2020 da COSIT, que ela traz exatamente essas questões da subvenção do ICMS e o tratamento a ser dado. Então, quer dizer, minha fundamentação também incluiria a solução de consulta, que inclusive é favorável, nessa sua linha, mas eu incluiria ela no meu voto, tá? Por isso eu voto pelas conclusões. Então, é conhecido por... Número. Desculpa. Ah, sim. Repete. 99001 de 2020. Solução de consulta COSIT. Deixa eu ver se é RFB. É só COSIT. É assinado pelo coordenador de tributação. Obrigada. Tá, nada. Então, por unanimidade, conhecido o recurso e dado provimento, certo? Então, passamos para o item 28 da pauta, Fazenda Nacional a recorrente, CMOS Drake, relatoria da conselheira Amélia. O interessado é CMOS Drake, a recorrente à Fazenda Nacional. Conselheira Amélia, só destacar a palavra. 28 e 29 é praticamente a mesma coisa, só que o 28 é imposto de renda e o 29 é o PIS/COFINS. Então, aqui tratou-se de um recurso da Procuradoria, em acordo que foi dado o parcial provimento e recurso voluntário, por unanimidade de votos. Então, inconformada, a PGFN interpôs o recurso, alegando divergências jurisprudenciais com relação ao seguinte ponto: incentivo de redução do ICMS concedido pelo Estado às pessoas jurídicas configura redução de custo ou despesa, ou então subvenção para custeio, como apontado no acórdão paradigma. Foram apresentados aí dois acórdãos, 12.02.00045, bom, ele foi dado seguimento, fazendo justamente essa diferenciação entre subvenção de investimento e subvenção para custeio, né? O contribuinte apresentou contrarrazões, impugnando em síntese, primeiramente pelo não conhecimento do recurso, diante da falta de indicação de qual lei tributária houve interpretação divergente, bem como porque não foram apontados analiticamente quais os pontos seriam divergentes entre os acordos, e no mérito pugna pela manutenção do acórdão recorrido. Indo ao voto, então, ele tratou de um auto de infração de imposto de renda e contribuição social relativo ao ano calendário de 2005, lucro presumido, em razão do não oferecimento à tributação de valores tratados como créditos de ICMS, com base no artigo 521 do RI. Consta do relatório fiscal que o contribuinte, ao ser intimado para explicar as diferenças encontradas, informou que os valores escriturados como outras receitas operacionais, recuperação de despesas, são referentes ao estorno de débitos do ICMS, crédito presumido de ICMS, em virtude de incentivo fiscal concedido pelo Decreto Estadual 4.316 de 95, conforme escriturado no registro de apuração do ICMS, que foram contabilizados na conta de recuperação de despesas, fazendo um total de 974 mil. Não se trata, assim, de novos ingressos de recursos, não devendo, pois, ser tributados. Entendeu a fiscalização que tais valores caracterizavam-se como subvenções e, como tal, deveriam ser tratados como receitas não operacionais e integrar a base de cálculo de tributos. A DRJ manteve o lançamento. Então, passando ao conhecimento, pugna o recorrido pelo seu não conhecimento, diante da ausência de indicação da lei tributária divergente, seja pela falta de indicação dos pontos divergentes. O acórdão recorrido, ao afastar o lançamento, fez com base no ato declaratório interpretativo 22, de 29 de outubro de 2003, que dispõe sobre o tratamento de incentivos concedidos pelo poder público às pessoas jurídicas, consistentes em empréstimos subsidiados ou regimes especiais de pagamento de impostos,
enquadrando-se neste último o benefício que o contribuinte possuía, e dessa forma inaplicável o artigo 443 do RIR, tendo considerado o valor do incentivo pelo estorno, como estorno, pelo não pagamento do ICMS recolher. E como a empresa havia optado pela tributação pelo lucro presumido, a contabilização como receita seria irrelevante, a não ser que ela tivesse deduzido do valor da receita bruta o valor do incentivo, já que o ICMS integra o preço de venda nos seguintes termos, né? Aqui, como se pode observar, o incentivo de redução do ICMS concedido pelo Estado à pessoa não configura subvenção pelo investimento nem subvenção corrente para custeio, e sim redução de custo ou despesa tributária, não se aplicando o disposto do artigo 443 do RIR. Desse modo, o valor do incentivo não será considerado como receita operacional ou não operacional, e sim estorno pelo não pagamento do ICMS a recolher, tendo em vista o incentivo de redução do ICMS concedido pelo Estado à pessoa jurídica. Tem razão recorrente, havendo a empresa optado pela tributação com base no lucro presumido, a contabilização do incentivo como receita é irrelevante para fins de apuração do IRPJ-CSL, salvo se a pessoa jurídica tivesse deduzido o valor da receita bruta. Do valor da receita bruta, o valor do incentivo de redução do ICMS, visto que o ICMS integra o preço, excluídas apenas as vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos e impostos não cumulativos, cobrados destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário. Não é, como é o caso do IPI, e que o percentual para obtenção do lucro se aplica sobre o valor total da venda, receita bruta, já que o lucro se apura no sistema presumido. Não consta dos autos que a Reconte tem excluído da receita bruta o valor correspondente ao estorno da conta de despesas tributárias do ICMS, pela despesa não incorrida, valor do incentivo. Vale exalçar que o valor total de 974 mil discriminado às folhas tais corresponde aos seguintes valores trimestrais, a soma aí dos trimestres de 2005. Então, foi dado provimento parcial para que sejam excluídos da base de cálculo os valores trimestrais acima mencionados. O paradigma apresentado foi o 1202-00045, de 13 de maio de 2009, cuja ementa é a seguinte. Então, aqui ela trata de subvenções para investimentos, são aquelas em que seu beneficiário recebe as vantagens financeiras entregues pelo poder público com intuito específico para aquisição de bens e direitos, que comporão ou incrementarão seu ativo permanente na finalidade de expandir suas atividades econômicas, ou seja, a destinação dos recursos decorrentes da subvenção deve estar expressamente determinado pelo poder público, que o concedeu. Ressalto que esse acordo foi reformado pela Câmara Superior, porém, em 3 de outubro de 2018, após a interposição de recurso especial, não se aplicando, portanto, os termos do parágrafo 15 do artigo 67. Do voto condutor do acordo paradigma, temos que... Então, aqui, ele conclui que as subvenções para investimentos são aquelas em que o beneficiário recebe as vantagens financeiras entregues pelo poder público com intuito específico de aquisição de bens e direitos que comporão ou incrementarão seu ativo permanente. A destinação dos recursos decorrentes da subvenção deve estar prévia expressamente determinada pelo poder público. Por fim, como dito na decisão da RJ, a subvenção para investimento constitui resultado não operacional da empresa, tal receita não operacional não será computada na terminação do lucro real, caso seja registrada como reserva de capital. O que é aquela discussão de subvenção para investimento, né? Ou seja, em que pese o paradigma decidido acerca do tratamento fiscal de subvenção para investimentos não vislumbra a similitude fática necessária entre os acordos, porque para o acordo recorrido, os montantes do crédito presumido do ICMS tratados como receitas não operacionais pelo recorrido, não se trata de um incentivo, mas apenas de um regime especial de pagamento de impostos. Baseia o seu entendimento no ADI, onde seu artigo 1º claramente menciona que tais incentivos não configuram subvenções para investimento, nem subvenções para custeio. E sim, como menciona o seu parágrafo único, configuram-se reduções de custo ou despesa, sendo específico ao mencionar a não aplicação do disposto no artigo 443 do RIR. Como já dito, no acordo paradigma, a discussão é aquela da tributação das subvenções para investimento e para custeio, ao passo que no caso dos autos, o acordo recorrido sequer chega a essa discussão. Então, dessa forma, não há como se contrapor as divergências, já que o arcabouço jurídico para afastamento do lançamento trazido no acordo recorrido nem é trazido no acordo paradigma. Ou seja, o paradigma deveria trazer uma decisão diferente daquela dada pelo acordo recorrido, a entender não ser o ato declaratório aplicado para o caso fático. Então, eu voto para não conhecer o recurso especial da PGFN. Esse é o voto. Ok, conselheira Edeli já está preparada para votar? Ok.
Eu acho que eu estou indo por uma linha diferente da Amélia, mas a discussão aqui é como que é a questão de recuperação de custo em lucro presumido, né? Não é propriamente a discussão de subvenção, investimento custeio. Deixa eu confirmar esse paradigma aqui. Quando a relatora do recorrido invoca esse ADI, é justamente para dizer que ele afirma esse valor como recuperação de custos. O paradigma é lucro real e o lançamento, inclusive, foi de glosa de despesa de CMS sobre venda, ou seja, é lucro real. Foi só esse paradigma que a PFN trouxe. Eu acho que eu posso acompanhar integralmente a relatora. O meu caminho foi outro, mas os seus argumentos aqui coincidem com os meus. Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Viviane? Eu acompanho a relatora. Conselheiro Fernando? Com a relatora. Conselheiro Tozelli? Também acompanho, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora, presidente. Eu também, então negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o 29, Amélia, mesma situação? É a mesma situação, ele decorreu acho que do mesmo... Ah, só um minuto, Amélia. Isaías, pois não. 34 chegou? Presidente, o patrão não se encontra na sala. Tá, então, Amélia, eu vou pedir só... rápido esse daqui. É da mesma empresa. Tá, então, Isaías, pede para aguardar. Não, tudo bem, só um instantinho. É na mesma linha, é a mesma linha. Tá, Isaías, olha só, a gente vai julgar esse 29, e aí só pede para o patrão aguardar, então, tá? Ok, presidente. Então, vamos lá, doutora Amélia, vamos lá julgar o 29, mesmo contribuinte, CMOAS Drake, interessado, e a recorrente é a Fazenda Nacional. Vamos Isso. É que nesse caso aqui, ele trata do PIS e da COFINS, só que o acórdão recorrido, ele vai buscar o mesmo acórdão do imposto de renda, e traz, ele simplesmente, até tem embargos aqui, que é da Lívia, que ela colaciona a própria decisão do IRPJ.
obviamente é que os paradigmas são diferentes, porém, na mesma linha, a discussão é de subvenção de investimento e subvenção para custeio. Então, da mesma forma, eu não estou conhecendo do recurso especial. Aqui ele apresentou dois paradigmas, um 402.001.277 e o 13.0100496, que tratam de base de cálculo de PIS e COFINS, mas de subvenções, novamente. E aí o acórdão recorrido, novamente, ele volta para a questão de que isso não é uma subvenção. Então, pelas mesmas razões, eu não conheço, né? Ok. Conselheira Edeli, a senhora tem condição de votar? Não, deixa em vista de mesa, por favor. Vista em mesa para a conselheira Edeli. Então, Isaías, vamos fazer o seguinte, vou apregoar agora o processo número 34, de relatoria da conselheira Lívia. Processo recorrente à Fazenda Nacional, interessado é Edmond Fomento Mercantil. O patrono, então, está presente? Está sim, presidente. Posso convocá-lo? Pode convocar. Ok, irei convocá-lo. Obrigada. Item 34 da pauta. Doutor Antônio Ayrton. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 34 da pauta. Doutor Antônio Ayrton. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Muito obrigada. Boa tarde, doutora Ayrton. Se puder abrir a câmera, agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Só falta só abrir a câmera. A câmera? Isso. Clica aqui. Aonde? Aqui. Do lado direito. Isso, perfeito. Então, eu vou pedir agora só para o senhor desligar o microfone. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa sessão, para a gente começar a iniciar o relatório. Muito obrigado. Então, a conselheira Lívia está com a palavra, quando estiver pronta. O recurso de divergência interposto pela Fazenda em face do acórdão 402.002.080 de 2016, que, por meio do qual o colegiado deu provimento parcial ao recurso para acolher a decadência em relação aos trimestres do ano calendário de 2002 e, no mérito, reduziu a multa de ofício a 75%, transcreva a ementa. A Fazenda se insurge contra a desqualificação da multa de ofício, apresentando como paradigma o acórdão 9101.00528. Requer, ao final, que seja conhecido o presente recurso, seja dado total provimento para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se a integralidade do lançamento, em especial a multa qualificada, reconhecendo-se o evidente intuito de fraude, a contagem do prazo de decadência deve observar o disposto no 173 do CTM. Em 25 de maio de 2016, o presidente da 4ª Câmara deu seguimento ao recurso. Transcrevo os trechos do despacho de admissibilidade, em que ele coloca a ementa o trecho do voto com todo recorrido, a ementa do paradigma. Na parte do conhecimento do meu voto, eu trato de
com mais detalhes. Intimado do acórdão do recurso especial interposto, o dito passivo apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade e o mérito do recurso. Apresentou também embargos de declaração, os quais foram rejeitados por despacho. Em seguida, apresentou recurso especial, o qual teve o segmento negado por intempestividade. É o relatório, presidente. Ok, doutor, eu vou marcar seu tempo aqui, tá? Estou iniciando, só fica à vontade, 15 minutos. Muito obrigado. Boa tarde, senhora presidente, demais conselheiros. O caso que está em julgamento é relativamente simples, a meu juízo. A empresa, ela exercia atividade de factoring. Aí ela arbitrou o lucro e usou o percentual de 38,4%, se não me engano. Quando estava em andamento o procedimento fiscal, o Banco Central abriu um procedimento para verificar se, ao invés de factoring, a empresa exercia atividade financeira. Quando foi lavrado o auto, o Banco Central não havia concluído o procedimento. Passado o tempo, o processo foi a julgamento na Câmara. Doutor, acho que deu alguma falha aí, doutor Ayrton. Depois, Agora voltou. Pode continuar. o quê? Está mudo? Não, agora voltou. Pode continuar. Fabiano, Espera aí que eu vou parar só os pode tempos. continuar. Pode continuar, a gente tá, já parei seu cronômetro, só pode continuar, tranquilo. Pode continuar. Ok. Obrigado. Vou reiniciar. Obrigado. Quando o ilustre presidente da Câmara Recorrida foi proferir o voto, ele comunicou à turma que ele havia ingressado no Conselho do Banco Central, que julga os casos, e de lá retirou a decisão do Banco Central, que, de fato, concluiu que a empresa exercia atividade financeira. Essa matéria a empresa levou a juízo, etc. Doutor Ayrton, o senhor está congelando. Estou achando melhor o senhor entrar, sair e voltar. A gente não está conseguindo lhe ouvir. Eu vou retirar da sala. Melhor, né? Olha só, a gente não, tá, alguma coisa na internet, a gente não está conseguindo ouvir. Então é melhor sair da sala e retornar para ele poder voltar. Entendeu? Ok. Então, eu vou retirar o senhor da sala. O senhor volta para o mesmo link, tá? Engraçado que eu não consigo tirar ele da sala. Tozelli, você consegue? Não estou conseguindo. Não tem, acho que não estou conseguindo Também tirar. não estou conseguindo, presidente. Ô, Isaías, você consegue tirar ele da sala? Eu não estou conseguindo tirar. Ele não está mais, presidente. É que fica, às vezes acontece isso, fica congelado. Quando ele entrar de novo, depois ele consegue retirar. Olha aí. Tá. Presidente, acho que seja isso mesmo, não consigo retirar ele da sala. Não tem razão. Ficaram duas imagens. Abre a câmera aqui, tá? E aí, Fábio? Doutor, agora estamos ouvindo, só que tem uma imagem do senhor repetida aqui. Se o senhor puder tirar essa segunda imagem, está duplicado. Tem dois, doutor Ayrton. Que é um problema isso. Continua duplicado? Continua. E a gente não... Bom, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos zerar. E o senhor começa calmamente de novo, dado o problema técnico, tá? Então vamos Obrigado. lá. Pera só um minutinho, vou começar a marcar seu tempo, tá? Só um minutinho. Aqui, ó, pode começar. Bem, reitero os cumprimentos aos conselheiros. O caso é um recurso da Procuradoria que busca alterar a decisão
da Câmara Recorrida no tocante à multa aplicada, porque a decisão da Câmara Recorrida desqualificou a multa de 150 para 75. E qual é o fato que está relacionado a isto? A empresa exercia atividade de factoring. Aí ela fez um auto-arbitramento, considerando que era factoring, e por quê? Porque ela não tomava recurso de terceiros. Então, no entendimento da empresa, ela não exercia atividade financeira. O Banco Central, quando estava em andamento a fiscalização, abriu um procedimento fiscal do Banco Central para apurar se a atividade dela era de factoring ou era financeira. Quando encerrou a fiscalização federal, utilizou-se a informação do procedimento fiscal do Banco Central. Aí, na defesa, foi dito que não tinha prova emprestada, formada, porque não havia conclusão do Banco Central. Quando o processo foi a julgamento na Câmara Recorrida, o presidente, que era o relator, ele comunicou à turma que havia ingressado no site do Conselho lá do Banco Central, onde julga os recursos, e retirou de lá a decisão do Banco Central, que aí sim diz que a empresa exercia atividade financeira. E, por conta disso, foi mantido o auto no tocante à alteração do percentual do arbitramento de 38,4 para 45. Mas o presidente, no seu voto, considerou que, como havia essa dúvida sobre a natureza da operação, que precisou chegar ao final no Banco Central, e hoje ainda está em discussão na Justiça, não podia configurar dolo ou fraude na indicação do percentual. E, por conta disso, ele desqualificou a multa de 150 para 75. A Procuradoria agora quer voltar à multa de 150. Só que, quando a empresa fez o auto-arbitramento, ela estava convicta que exercia atividade de factoring. E está até hoje. Ela está discutindo a decisão do Banco Central. E quando foi lavrado o auto, só tinha o procedimento do Banco Central. Posteriormente, por conta da decisão do Conselho do Banco Central, é que se firmou que a atividade era financeira. Então, a conclusão da Câmara Recorrida, que me parece que interpretou corretamente a legislação e avaliou corretamente os fatos, é que não havia justificativa para aplicar a multa de 150. O que havia era uma discussão jurídica sobre a classificação da atividade. Então, com essas razões, bem rápido, senhora presidente, porque eu já dei muito trabalho aí na internet, né? Eu encerro aqui, agradecendo a gentil cuidado que vocês tiveram comigo aí para esse negócio de internet, e reitero o pedido de que seja improvido o recurso manejado pela douta Procuradoria. Muito obrigado. Obrigada, doutora Ayrton. Eu fiquei feliz quando saiu a outra só metade da tela. Aí eu fiquei realmente muito obrigada, doutora Ayrton. Conselheira, está com a palavra. Então, o recurso é tempestivo, passa a examinar os requisitos para admissibilidade. O sujeito passivo contesta a admissibilidade do recurso especial, sustentando que as situações fáticas e as matérias atuadas são distintas. Vejamos. No caso dos autos, trata de autuação relativo autorização relativa ao RPJ em virtude de apuração de incorreta de imposto, à medida que, em Conselheira Lívia, só um instantinho. Doutora Ayrton, você pode desligar seu microfone, por favor? Perdão. Obrigada. Ainda não. Ainda não? Não, é do lado esquerdo. Agora sim. Conseguiu. Agora foi. Pode continuar, conselheira Lívia. Obrigada. Em auto-arbitramento, o contribuinte aplicou o coeficiente de 38,4 sobre as receitas de 2002, 3, 4 e 5, e não o coeficiente de 45 estipulado para as empresas que atuam como instituição financeira. A autoridade atuante pontuou que, não obstante o sujeito passivo ter declarado exercer atividade de fomento comercial, ele, na verdade, exercia intermediação de recursos financeiros. A qualificação da multa foi justificada na forma da conduta, consistente e reiterada por 4 anos consecutivos,
por ter a empresa supostamente atuado sem autorização do Banco Central, bem como a constatação de não ser plausível que o sujeito passivo não tivesse sido alertado do erro por empresa de auditoria por ele contratada. Reproduz aqui, então, trecho do termo de verificação fiscal. O voto condutor do acordo recorrido desqualificou a multa ao observar que, apenas 3 meses antes, a mesma autoridade elaborou contra esse mesmo sujeito passivo um termo de verificação relativo à exigência de IOF, no qual afirma que a atividade por ele praticada era fomento mercantil. Considerou, portanto, que se o sujeito passivo recebe um documento formal da Receita Federal atestando o exercício da atividade por ele defendido, ao menos criou, entre aspas, palavras do voto condutor, ao menos criou-se o benefício da dúvida de que tal entendimento pudesse prevalecer no âmbito da administração tributária federal, não havendo se falar, então, em dolo. Como se percebe, o caso dos autos envolve circunstâncias fáticas bem peculiares que levaram à constatação do dolo por parte da fiscalização e à exclusão do dolo por parte do acórdão recorrido. Então, acho que teve circunstâncias fáticas tanto com relação ao dolo quanto com relação à exclusão do dolo, a razão da exclusão do dolo pelo recorrido. Pois bem, analisando-se o acórdão paradigma 9101000528, verifica-se que ali tratou-se de auto-infração lavrada em virtude de exclusões indevidas do lucro real, ganho de capital na alienação de participação societária. O voto vencedor pontua que a qualificação da multa ocorreu em virtude da constatação de simulação na venda de participação societária, a qual ele identifica com sua negação, prevista no artigo 71 da 4502/64. Transcrevo, então, os trechos do voto em que ele é o acórdão da Molicar, né, bem conhecido nosso também, acho que da Ideli. Como se percebe, não há minhas palavras, não há nenhum ponto de aproximação quanto às circunstâncias fáticas tratadas nos acórdãos recorrido e paradigma. As conclusões divergentes se dão muito mais por terem as decisões tratado de situações diferentes do que por uma suposta divergência na aplicação da lei tributária. Na análise do voto condutor do paradigma, não é possível inferir o que aquele colegiado diria do caso dos autos. Ante o exposto, compreendo que a recorrente não logrou comprovar a ocorrência da alegado dissenso jurisprudencial, razão que oriento meu voto para não conhecer do recurso. Eu coloco a questão em debate. Tem uma observação se isso for superado com relação à contagem do prazo decadencial, mas acho que podemos ir por partes. Ok, conselheira Lívia, conselheira Ideli, a senhora já está preparada para votar? Já votei, né? Fui o voto da DRJ, né? Que manteve a exigência. Então, conheço o recorrido, conheço o paradigma e acompanho a relatora. De fato, a Procuradoria ela quer estabelecer um dissídio o quanto a possibilidade de se caracterizar, de se qualificar a penalidade na hipótese de simulação, só que o acórdão recorrido não afasta a penalidade sobre essa hipótese teórica, né? Ele analisa as circunstâncias fáticas, né, como a conselheira Lívia bem descreveu, e por conta dessas circunstâncias específicas é que ele suscita dúvida para o afastamento da qualificação da penalidade. Então, a Procuradoria teria que identificar um acórdão com circunstâncias fáticas semelhantes, né? Seria bem difícil erigir um dissídio jurisprudencial nessas circunstâncias. Então, saudando o doutor Ayrton, né? Nosso ex-delegado da DRJ de Campinas, né? Satisfação em revê-lo, acompanha a relatora. Ok, conselheira Viviane, como vota? Acompanha a relatora, não conhecimento. Conselheira Amélia, como vota? Também acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu também. Então, foi negado o conhecimento por unanimidade. Também queria fazer a saudação ao doutor Ayrton, acho que ele não está lembrando de mim, mas fui substituta na DRJ Rio de Janeiro, doutor Bruno Weigl. Então, faço minha saudação aí para o senhor, já tive algumas vezes na DRJ, fiquei muito feliz em revê-lo. Posso fazer 2 pedidos, senhora presidente? Pois não, doutor Ayrton. Só queria que registrasse, por gentileza, que eu fiz a sustentação e quero também um segundo pedido, dar um abraço aí para a Ideli, que é minha amiga de muitos anos, inclusive a minha mulher, eu sempre digo para ela, a maior fã dela é a minha mulher, pela competência. E você eu não estava lembrado realmente, mas agora eu estou lembrando. Boa época aquela, né, da DRJ. Tenho muita saudade de lá. Um abraço para todos. Um abraço, obrigada, doutor. Ok, doutor.
sair. Posso sair. Bom, conseguimos, deu tudo certo. Vamos retornar para o número 30, que é meu. Deixa eu ver aqui. É uma vista, né? O número 30 é Fazenda Nacional Recorrente, interessado é a Abatur. Houve vista para a conselheira Edeli, convertida em coletiva. No meu caso, eu votei por não conhecer do recurso especial, e aí a conselheira Edeli pediu vista. Então, vou recapitular aqui rapidamente. O processo está na pasta. Vamos lá. Muito bem, então a questão aqui era exclusão do contribuinte do Simples a partir de 2009 e com os lançamentos tributários de IRPJ, CSL, PIS e COFINS nos períodos de 99 a 2011, né? Aí houve, no termo de verificação e fiscalização, traz um relato dela, estou fazendo uma breve exposição do que foi tratado. Aí, no caso, vou para frente, aqui ainda é o termo. Aí, mais adiante, vamos lá, sobreveio, então, o acórdão guerreado, já nas folhas, aqui estou na folha 12, e aí o acórdão recorrido eu também transcrevo a ementa. Aí encaminhados os autos para a ciência da Fazenda, em 4/4 de 2018, a Procuradoria interpôs o recurso especial, aí trago também transcrevo as razões da Procuradoria do recurso especial, vou adiante. E aí, entende que não merece provimento, aí o contribuinte apresenta as contrarrazões, e entende que não seja reconhecida a inadmissibilidade do recurso especial, porque o recorrido se pautou na súmula 25, e a recorrente deixou de atacar tal fundamento em sua minuta recursal. Alternativamente, seja reconhecida a inadmissibilidade do réspito ante a falta de similitude fática entre o paradigma e o recorrido. E seja negado provimento, aí já entra no mérito, né? Bom, aí no caso aqui, eu entendi, trouxe aqui os artigos do RICAF, né, com a ciência da Procuradoria, quanto à caracterização da divergência. Analiso as óbices estabelecidas em sede de contra-razões pela autuada. Entendo assistir razão ao contribuinte no que diz respeito à necessidade de questionamento pela recorrente da aplicabilidade da súmula 25, de forma que o recurso tivesse seguimento. O que se constata é que a aplicação da súmula 14 e da súmula 25 constituíram-se em razões de decidido colegiado ACO para fins de afastamento da qualificadora, conforme se depreende do trecho do recorrido, que eu transcrevo. Aí ele traz a 14, traz a 25. Assim, não tendo sido atacada pela recorrente a aplicabilidade da referida súmula CARF 25, na presente situação fático-jurídica, permanece fundamento autônomo e independente a manter o afastamento da qualificadora. Ou seja, ainda que se afastasse a aplicação da súmula 14, tal como requerido, manter-se-ia o afastamento da qualificação com base na aplicação pelo colegiado ACO da súmula 25, revelada assim a ausência de utilidade do recurso na forma em que foi fundamentado. Em linha com tal entendimento, também regimentalmente, a não insurgência contra a aplicabilidade da referida súmula 25 representa, em caso, não atendimento ao 67, parágrafo 6º e 8º do RICAF, aprovado pela portaria 343, impedindo que se cogite de alteração do julgado quanto ao tema recorrido. Ainda que realizado o teste de aderência quanto à matéria apontada no recurso, tal como concluído no manual de admissibilidade, aí vem aqui as folhas 36. Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e autônomos, de sorte que qualquer um deles isoladamente é apto a fundamentar a conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o segmento da matéria à instância especial
pressupõe da demonstração da divergência jurisprudencial acerca de todos os fundamentos. Diante do exposto, entendo que não se deva conhecer o recurso especial, restando discipiendo que se analise o outro óbice levantado pelo autuado em sede de contrarrazões. Então, já de pronto, eu entendi que era para não conhecer do recurso já diante dessa situação. E aí, logo em seguida, ele pediu visto. Então, foi isso. Se a Ideli já tiver alguma coisa para falar. Na verdade, a gente discutiu um pouco, né, e depois retornamos e chegamos à conclusão de que era melhor analisar um pouco mais, mas eu já havia manifestado meu entendimento por conhecer o recurso, né, e reitero, não altero minha posição. Aqui o caso da multa qualificada foi aplicada em razão da reiteração, e o acórdão recorrido afasta essa imputação com base nos argumentos de praxe, e nessas circunstâncias as súmulas elas são usadas como reforço argumentativo, né? Então o que importa é que o paradigma ele também trate de qualificação por reiteração. Essa objeção em relação às súmulas, eu entendo totalmente despreciando aqui nessas circunstâncias. Se a gente está nas mesmas, em circunstâncias fáticas semelhantes, a referência à súmula aqui é só reforço argumentativo, ela não entra nos requisitos regimentais que impedem o conhecimento ou demandam. Confrontar a súmula é justamente tratar do fato, né, da reiteração. Então, não vejo objeção por essa razão. No meu entendimento, o recurso tem que ser conhecido. Ok. Então, abriu divergência. Ele pode estar de falar, conselheira Lívia? Pelas minhas anotações aqui, a gente também travou lá, porque a relatora votou por não conhecer integralmente. Eu conhecia parcialmente, só da multa qualificada. A Amélia Tozelli e Caio me acompanharam. Isso só das minhas anotações, pode ter errado, mas é o que está aqui. A Ideli conhecia tudo, multa qualificada e responsabilidade, acompanhada por Viviane e Fernando. E aí, se a gente dividir, teria aquela história de multa qualificada, todo mundo, responsabilidade. Essa foi aquela questão do 431, né? Ficou aquela questão da diversidade de votos. Já tinha havido uma votação e a gente acabou ficando com a questão pendente, se só valeria a multa qualificada. Me lembrei da discussão. A multa qualificada todo mundo conheceu, menos a relatora. A responsabilidade, Lívia Amélia Tozelli e Caio não conheceram. Andréia só não conheceu porque ela não conheceria nada, mas se a senhora conhecesse, analisaria. Foi a observação do Fernando, que eu não posso considerar a Andréia como não conhecida. Então, fica 4. A questão é se analisaremos a responsabilidade no conhecimento ou no mérito, mas acho que já teria sido votado que, pelo menos a multa qualificada foi conhecido. Vamos fazer uma rodada de votação, então, para a gente organizar, para a gente poder estabelecer, então, o que fica e o que vai adiante, tá? Vamos votar inicialmente o conhecimento, para a gente deixar claro. Então, eu conheci parcialmente, né? Eu não conheci nada, desculpa, não conheci nada, tá? Negado conhecimento. Então, a conselheira Ideli abriu divergência para conhecer integralmente. Isso? Porque, só complementando, né, como o acórdão recorrido excluiu a responsabilidade como decorrência da exclusão da multa qualificada, e a Procuradoria caracteriza a divergência em relação à multa qualificada e pede, em consequência, o restabelecimento da responsabilidade, então eu conheço o recurso por inteiro. Entendo que não precisa caracterizar a divergência autônoma para apreciação da responsabilidade. Tudo bem. Então, conselheira Lívia, como a senhora vota o conhecimento? Tá, daí foi a minha divergência. Eu entendo que tem que ter paradigma para as duas questões, para a responsabilidade também. Então, eu não conheceria da responsabilidade, só conheceria da multa qualificada. Então, seria conhecimento parcial. Certo, doutora Lívia? Tá. Conselheira Viviane, como a senhora se posiciona no conhecimento?
Eu acompanho a divergência da conselheira Deli, né, para conhecer integralmente. E nesse caso, presidente, poderia dar uma sugestão de fazer a votação da matéria em separado? Primeiro vamos ver o que conhece. Se conhecer parcial, aí a gente vê o que... Está vinculado, ficaria... Deixa eu ver o que você... Ok, eu conheço integralmente. Isso. Conselheira Amélia, como vota? Conhecimento. Eu tenho e acompanho a divergência da Lívia para conhecer parcialmente apenas a multa qualificada. Conhecimento parcial. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu acompanho a divergência da Ideli. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu reitero o meu posicionamento anterior, acompanho a divergência da doutora Olívia. Conselheiro Caio, como vota? Eu acompanho a divergência da doutora Lívia. Tá, então ficou 4, 3 e 1. Então 4 vence, tá? É simples. Então sobe só a multa qualificada, tá? Não temos dúvida. Tá? É assim que vai funcionar. É 4, é maioria, tá? Quer dizer, 5 seria a maioria, mas como eu estou fora dessa lista, então o 4 vence, tá? Se eu tivesse dentro da lista, aí daria confusão. Mas então, como eu estou fora, eu fiquei fora, venceu 4, tá? Então, vamos conhecer parcialmente e vamos tratar só da multa qualificada, ok? Então, pode falar, Lívia. A observação que o Fernando tinha feito na sessão passada era de que se a relatora dividisse as matérias, porque a relatora não conheceu integralmente o recurso, mas se tivesse dividido, talvez da decorrência, a senhora conheceria. Eu não sei como a senhora vota nesse... Não, eu não conheço nada. Não vou conhecer nada. Agora eu sou obrigada a conhecer porque uma parte votou que era para conhecer a multa qualificada, tá? Então, é conhecido por maioria, vencida a relatora. Eu vou entrar no mérito, tá? Estou dando a introdução. Vencido, só estou vendo conhecimento. Então, conhecido por maioria, vencida a relatora, que negava conhecimento e que entendiam por conhecer do recurso, que votaram por conhecer do recurso. Edeli, Viviane e Fernando, certo? Então, agora, diante da matéria devolvida, se a multa qualificada, eu vou para o mérito da multa qualificada, ok? Então, vamos em frente. Só um instantinho. Mérito. Bom, então, quanto ao mérito do tema, registro meu alinhamento ao posicionamento no precedente oriundo desta primeira Câmara. Então, eu já trouxe esse acórdão do doutor Rafael, ilustre conselheiro doutor Rafael Vidal, em outras ocasiões, onde ele traz, joga posicionamento em relação à questão da multa qualificada, né? No caso concreto aqui, a qualificadora sobre omissão de receitas referente à infração 1, que é a do auto de infração, de folhas 509 e 510, não tendo havido altura contestação, não tendo havido a contestação da autuada em sede de instância principal sobre o montante principal da infração, cujas parcelas encontram-se assim, consoantes no TVF, né? Aí está aqui a qualificadora. Quanto à manutenção da qualificadora, então, do quadro acima, que se constata quanto à infração em litígio é efetiva omissão de receitas relevante pela contribuinte de forma consistente no período de 26 meses consecutivos, sem exceção, sendo de se descartar, assim, que se trate de receita de menor representatividade frente à declarada pela contribuinte, cuja obtenção por arbitramento entende ter sido utilizada de forma escorreita, bem como B, que se possa tratar de erro em tal montante com tal frequência. Diante de tais evidências, entendo pouco razoável a tese de que o sujeito passivo não possuía consciência do dano que causava ao erário, ao não declarar as receitas omitidas e, assim, voto por, à luz dos critérios de relevância e recorrência da omissão, reformar o acordo recorrido quanto ao afastamento da qualificadora, mantendo-se, então, a qualificação. Quanto à aplicação da súmula 14, alinho-me aqui ao posicionamento bastante competente do acordo 9202-2180, mas aqui eu acho que não tá em jogo, não, né? Eu paro aqui na multa qualificada, não é isso?
Essa parte aqui da súmula 1425... Na minha opinião, você pode considerar. Posso, né? Então eu vou. Então vamos lá. Alinho-me aqui ao posicionamento bastante competente. Então aqui reproduzo o trecho, né, da esclarecedora daquele julgado, adotando como razão de decidir. No meu entendimento, no caso em análise, não houve simples apuração de omissão de receita ou rendimentos, mas sim de imputação de dolo ao sujeito passivo por conduta reiterada. Dessa forma, a situação dos autos não se subsuma ao enunciado da súmula, pois, além da omissão de receita ou rendimento imputado ao sujeito passivo, a qualificação da multa de ofício foi também fundamentada na reiteração de sua conduta. Acrescento ainda, como razão adicional a suportar a inaplicabilidade da súmula 14, ao presente caso, a necessidade de interpretação de toda e qualquer súmula deste CARF à luz dos precedentes que lhe deram origem, cabendo, então, ressaltar especificamente no que diz respeito à súmula 14 em questão, que, dentre seus precedentes, nenhum dele trata especificamente do caso de conduta reiterada de omissão de receitas relevantes, circunstância que, entendo, afasta o teor da referida súmula CARF 14, por não se tratar, no caso, de simples omissão de receita. Assim, se tratando de omissão de receitas relevantes e reiterada por parte do sujeito passivo, cabível à qualificadora na forma imputada pela autoridade fiscal, não havendo que se cogitar de se tratar de caso abrangido pelo teor da súmula CARF 14. Quanto a 25, conforme manifestação em outro feito, também apreciado na presente sessão, entendo que não é de se aplicar a súmula 25, sempre que, além de se verificar omissão relevante e reiterada, se possa estabelecer, a partir de elementos constantes dos autos, clara vinculação entre as receitas omitidas e a atividade operacional da pessoa jurídica, o que julgo ser a hipótese dos presentes autos. Aqui, quanto aos precedentes que deram origem à súmula CARF 25, citados pela recorrente, entendo que a notável abrangência de trechos fundamentados dos acordos CARF, em especial quanto ao entendimento de que a omissão de valores expressivos de qualquer monta e qualquer quantidade omissiva seriam insuficientes para a qualificação, deve ser ponderada para fins de aplicação em sede de pessoa jurídica em relação às seguintes outras constatações vinculadas aos mencionados precedentes. De todos os precedentes que deram origem à súmula CARF 25, foram gerados em sede de apreciação de casos relacionados à tributação de pessoas físicas, rejeitando-se assim que o caso se trate de pessoa jurídica, onde diversamente há necessidade legal de manutenção de escrituração contábil, se esteja diante de presunção de omissão por si só, quando a omissão reiterada e relevante de receitas comprovadamente vinculadas à atividade operacional da empresa, vinculação que a própria empresa aqui admitiu, questionando somente que parte dos depósitos não seria receita tributável. Nos precedentes, os abrangentes trechos citados pela contrarrazoante coexistem com outros no âmbito dos mesmos votos, de onde se pode depreender que a ação, quanto mais reiterada, relevante, com vinculação estabelecível entre as receitas omitidas e a atividade operacional, no caso da pessoa jurídica, seria suficiente para a caracterização do evidente intuito de fraude. Veja-se. Então, precedente 104.23.659. A verificação do fato de determinada vontade tendente a ocultar a ocorrência do fato gerador ou encobrir suas reais dimensões, manifesta de forma efetiva na consecução distorcida das obrigações formais do contribuinte. Precedente 2. Quando a lei se reporta evidente intuito de fraude, é em negrito. Há certas ações que, por si só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder desta ou daquela forma para alcançar tal ou qual finalidade. Assim, entendo que, de forma a compatibilizar em sede de pessoa jurídica a aplicação do teor da súmula 25, cujo núcleo, repita, se limita-se à presunção de omissão de receita por si só, ao teor de seus precedentes, tanto os trechos reproduzidos pela recorrente como os aqui recuperados, a melhor interpretação a ser dada no sentido de inaplicabilidade da súmula quando a utilização da presunção contida no 42, sempre que caracterizada a omissão de receita, relevante e com vinculação entre pessoas omitidas, receitas omitidas e atividade operacional da pessoa jurídica. Desta forma, caso vencida quanto ao não conhecimento, voto por dar provimento ao recurso especial e restabelecer a qualificadora da infração, do auto de infração da primeira matéria do auto, né? Então, assim, eu restabeleci a multa qualificada. Foi isso. Conselheiro Deli, quando estiver pronto, pode falar. Vou reiterar a divergência, né, que temos nesse tipo de litígio. Aqui nós temos uma autuação a partir de depósito bancário que a contribuinte não prestou nenhum esclarecimento quanto à origem, que não estavam escriturados,
e a fiscalização, ela até tenta fazer alguma correlação desses depósitos, mas como ela procede? Ela pega, são 3 anos de fiscalização, de outubro, quase 27 meses, né? Apesar de 27 meses, ela seleciona 1, 2, 3, 4, 5, 6 depósitos, pegando aí um depósito em meses isolados, né? O 1º de outubro e dezembro de 2009, o de janeiro e dezembro de 2010, o de janeiro e dezembro de 2011, para dizer que esses depósitos têm indicativo de corresponderem à cobrança. Então, quando ela faz isso, ela seleciona depósitos aqui, em alguns meses, os depósitos selecionados são inferiores à receita já declarada pela contribuinte. Então, tem uma possibilidade desses depósitos corresponderem à receita declarada. Claro que há outros aqui, como esse dezembro de 2011, que o depósito que vem sob o título cobrança, ele é significativamente superior à receita declarada. Mas aí a gente passa para o outro problema, a atividade da contribuinte, que é uma agência de turismo, né? Então, tem toda essa dificuldade de fazer a correspondência dos depósitos com receita da atividade. A fiscalização não teve maior empenho nesse sentido, né? Poderia ter rastreado esses depósitos bancários aqui, numa amostragem um pouco maior e verificado junto aos clientes por que eles fizeram esses depósitos, para trazer alguma materialidade para essa receita, para afirmar a intenção da contribuinte de subtrair valores sabidamente sujeitos à tributação. Existe a possibilidade, ainda resta para mim a dúvida aqui, se a receita declarada pela contribuinte é a comissão, né, desses agenciamentos, que ela recebeu mediante crédito em conta. Então, como a fiscalização não reuniu evidências suficientes para demonstrar aqui uma conduta reiterada de omissão, eu voto por negar provimento ao recurso da Fazenda. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu também divido, mas pelos fundamentos da doutora Ideli, mas nem entraria na questão da prova. Eu pararia no ponto anterior. O TVF, ele só baseia a prática reiterada. Ele só fala de reiteração. Ele nem chega a falar do volume. Então, e o voto do Dr. Rafael, que eu até acompanhei na ocasião, ele fala a combinação desses 2 critérios, errar muito por muito tempo. E aí sim seria, então, nesse caso nem se errou muito por muito tempo, só se errou muito a acusação, né? Então, acusação, não mérito. Então, acho que é bem diferente o caso, mas indo um passo atrás também, eu não considero volume e reiteração como base para a qualificação da multa, porque volume e reiteração são medidas da omissão e não posso basear a qualificação na omissão, eu baseio em algum pressuposto de fato de norma penal, então eu preciso de um dolo específico aqui, não uma medida da omissão. Então seria, a medida não basearia por isso, o TVF não trouxe, por argumento subsidiário, o TVF nem trata dessas 2 coisas, ele trata só da reiteração. Então, e além de tudo, a questão da fiscalização deficiente, seria o meu terceiro argumento, os da doutora Ideli. Então, por esses 3 motivos, eu dividiria no mérito também, presidente. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Mérito. Eu acompanho a relatora, no caso aqui, existe a reiteração e, proporcionalmente, que os valores são relevantes em relação ao que foi omitido, em relação ao que foi declarado, então acompanho a relatora. Ok, conselheira Amélia, mérito. Eu também vou divergir, mas mais Vamos lá. por se tratar aqui de depósito bancário, né, a questão da presunção. Então, eu manteria a multa em 75% por isso. Então, com base na... Você negou provimento com base em argumento da divergência da doutora A Lívia? Amélia normalmente vota comigo esses casos. Ok. Então, negar provimento. Conselheiro Fernando, como vota?
Presidente, eu também entendo nessas circunstâncias que se trata ainda de um lançamento com base em presunção legal. Esses outros elementos, quanto a volume, reiteração, não tiram ainda a classificação de presunção dessas omissões, né? E a falta de algum outro elemento, como no caso lá, uma interposição de pessoas, né? Uma conta em nome de terceiro, eu entendo que não resta caracterizado o dolo suficiente para qualificar a multa. Então, também entendo, tal qual o conselheiro Ideli, que um dos motivos para qualificar multas possíveis, nesses casos de depósito bancário, eu consegui identificar a origem daqueles recursos correspondendo à real atividade desempenhada pelo contribuinte, o que também não foi o caso. Então, eu acompanho a divergência aberta pela conselheira Ideli. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Assunto conhecido que sempre discutimos bastante, mas eu vou resumir. Eu sou da posição da doutora Lívia, no sentido de que prática reiterada não é critério jurídico para qualificação. Por mais preconceito que isso a gente possa ter, isso não é conduta dolosa apta a atrair qualificação. Eu também não faço distinção quanto à origem, pode ser uma omissão direta ou por presunção, a omissão já é a infração, e não tem nada além disso. Então, aí, para mim, é a hipótese típica do inciso 1º do artigo 44 da 9430, e seja a multa ordinária de 75%. Então, estou na linha da divergência da Lívia, presidente. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Para simplificar, a posição conhecida com a divergência da Lívia, por mais que eu adoro, né, falar sobre isso. Ok. Então, de todo modo, foi por maioria negado provimento, vencidas Viviane, a relatora e a Viviane, que deram provimento. Agora, a questão é fazer o voto vencedor do conhecimento parcial e do mérito, né? Porque há uma divergência da doutora Ideli e há uma divergência da doutora Lívia que restringe um pouco mais a questão da abordagem meritória. Então, eu gostaria de, inclusive, apontar a doutora Lívia para fazer o voto do conhecimento, mas eu, ao mesmo tempo, a tese vencedora do mérito seja da doutora Ideli. Então, a gente fica aí com... Ia ficar estranho duas pessoas fazendo votos diferentes. Pode falar. Deu empate, né? Empatou, né? Deu empate, mas eu não estou, né? Não está. A gente vai ter que votar de novo. É que você é a relatora. A gente deu 3-3. Edeli. Não, mas isso é nos fundamentos, né? Não teve uma prevalência nos fundamentos. Só nos fundamentos. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei vencida. Fala, Fernando. Talvez possa a conselheira Lívia fazer o voto vencedor quanto ao conhecimento e uma declaração de voto, minha, da Ideli. Eu faço a declaração de voto sem problemas, mas não vai, isso não resolve o fato de que não se define aqui com 3-3 em fundamentos, qual que é o fundamento do acordo. Não, aí a gente vai ter que fazer uma nova rodada de votação, por conta do 3-3. A gente vai ter que fazer... Não precisa? Fala, Viviane. Sim. Porque, na verdade, eu fiquei vencida, né? Eu fiquei vencida. Então, é só a questão do fundamento, porque foi unânime. Na verdade, foi unânime. Tendo declaração de voto, no meio a doutora Lívia fazer o voto vencedor do conhecimento, e a declaração de voto da doutora Ideli já supre porque tem que ter a fundamentação vencedora. A fundamentação vencedora é a união da doutora Lívia com a doutora Ideli. É o que vai para a ementa. Precisa definir o que vai para a ementa. Então, diante de eu ter sido vencida em tudo, né, na verdade, há essa questão do que vai aglutinar. Então, como houve um empate na fundamentação. Essa é a única questão. Tem que unir a fundamentação da doutora Lívia, porque também, se tivesse um aspecto meritório de avaliação comum das duas partes, só que a doutora Lívia diz que o dela é mais restrito, né? É uma outra forma de visualizar. Pode falar, Ideli.
Eu só queria confirmar, porque eu acabei atropelando a Amélia, só queria confirmar com a Amélia se ela vota realmente no meu entendimento e do Fernando. É isso mesmo, né? Sim, eu não sou tão restritiva quanto a Lívia, o Tozelli e o Caio. A questão é essa, a questão é unir os dois entendimentos. Então, a gente fazer uma nova fundamentação na conclusão. Fala, Lívia, pediu O meu principal fundamento é reiteração e volume não podem levar à qualificação da multa, porque são medidas de omissão, com isso o Caio e o Tozelli me acompanham. E a Edeli, não. A Edeli acrescenta essa vinculação das receitas. Reiteração e volume são suficientes para qualificação se não for presunção. Então, aqui vai o Fernando e a Amélia. Se eu colocar, no caso de presunção, reiteração e volume não são, chegamos a uma... Porque seriam minhas duas sugestões. Ou eu delimito meu voto para presunção, reiteração e volume não são suficientes, precisa do dolo específico, ou eu concordo com o argumento da Edeli que há deficiência na fiscalização. Então, também chegaríamos a um ponto em comum de deficiência na fiscalização do caso concreto, que seria meu argumento subsidiário, mas pode ser o argumento prevalecente da maioria, se todo mundo entender por isso. Viviane, depois o Tozelli. Fala, Viviane. Eu ia sugerir essa questão de buscar, se buscar os argumentos comuns a ambas as correntes, né? Então, eu acho que o fundamento que a Edeli traz me parece são acompanhados pelos outros também. E os fundamentos da Lívia não são acompanhados pela Edeli. Eu estou fora, né? Eu e a Andréia ficamos fora. Pois só que a Edeli votou no conhecimento. Então, vai ter uma pessoa sendo voto vencedor no conhecimento e outra pessoa voto vencedor no mérito. Verdade. Esse é o problema. Pode falar. Peraí que um monte de gente levantou a mão. Tozelli, Lívia e Caio. Vou fazer nessa ordem. Tozelli, vai. Presidente, aqui realmente não tem uma aspiração no regimental, porque é empate de fundamento. Mas aqui eu concordo com a doutora Viviane, que nós temos 3 posições dessa matéria no colégio, que é uma posição muito... A gente já votou várias vezes. Então, tem a posição mais restrita, a mais flexível e a intermediária. A intermediária, nesse caso, que eu acho que queria ser na linha do que a doutora Viviane falou, vai ser o voto vencedor, que seria o caso da Edeli. Não tem nenhum problema ela fazer o voto vencedor no mérito, na linha lá, e a doutora Lívia faria no conhecimento, porque se for a doutora Lívia, que é a nossa posição, realmente ser o voto vencedor no mérito, vai parecer que a Câmara Superior está julgando diferente do que a gente já vem julgando, que prevalece, na maioria dos casos, a posição intermediária. Exatamente, eu chamo de intermediária dele só por tendo essas 3 caixinhas, que seria, então, eu acho que o voto vencedor deveria ser de um dos 3 que adotou a posição intermediária, ou a Amélia, ou o Fernando, ou a doutora Edeli. Perfeito. A doutora Lívia pode falar, depois o doutor Caio. A gente fecha. A minha sugestão seria fazer o voto vencedor dizendo isso, dizendo, olha, a posição que prevaleceu do colegiado nesse caso específico foi ou especificamente para presunção, reiteração e volume não, ou o argumento da deficiência da fiscalização. Aí eu colocaria o argumento que prevalecia aqui no nosso, faria o voto vencedor dizendo a maioria, não necessariamente essa posição mais nossa, né, de mais restritiva. Dizendo que o colegiado, como eu fiz, no caso, eu fiz um voto vencedor de decadência, que isso, falou, aqui a maioria do colegiado, a gente não conseguiu maioria para a posição, a gente conseguiu maioria para o caso. Porque cada um tem uma linha sobre decadência de 173 e pagamento, blá. E eu falei exatamente isso. Falei, aqui a gente não tem maioria na Câmara, a gente consegue a maioria no caso, cada caso é um caso. E eu faria de novo. Beleza, nesse sentido. Ótimo. Caio e Edeli. Eu ia proceder à sugestão da doutora Lívia, então tem que fazer um voto aqui, na minha opinião, com um meio storytelling. Você tem que explicar que exatamente, então aí resolve-se, só que lembrando, a ementa tem que ser da posição da Edeli. Então, ementa a posição da Edeli, você esclarece no voto, foi 3-3, não querendo dar trabalho para os outros, né? Mas, para fins jurisprudenciais, prevalecerá essa daqui que está abrangida, tá? Eu enxergo dessa forma, o importante é que a ementa seja da Edeli. O Edeli, pode falar. Obrigada, Caio. Obrigada, Lívia. Exatamente nessa linha. Acho que a Lívia pode fazer o voto vencedor único, né? Porque nem a macro contempla 2 espaços para voto vencedor, ao contrário da declaração de voto, né? Mas, porque com esse compromisso que ela própria colocou e o destaque da emenda que o Caio pôs. Perfeito. Então, vamos lá.
conhecido por maioria, vencida a relatora, voto vencedor, quem vai fazer é a doutora Lívia. Né? Votaram pelo conhecimento integral, doutora Edeli, doutora Viviane e doutor Fernando. Com relação ao mérito, foi negado provimento por maioria, vencida a relatora e a doutora Viviane. Designada para fazer o voto vencedor no mérito, também doutora Lívia. Ok? Edeli faz dever ou não? Edeli vai fazer dever, não? Posso fazer, não tem problema. Tá, então dever Edeli. Não, que aí você me manda e-mail. Não. Ok, então... O conhecimento é parcial, né? Você proclamou... Conhecimento parcial, vencido eu, e pelo conhecimento integral, Edeli, Viviane e Fernando. Eu já tinha falado, mas falo de novo, tá? Beleza? Eu não conheci, tá? Vencida eu. Então, gente, vamos fazer Isaías, pode parar a gravação.